E aí, pessoal, tudo bem? Queria só trazer uma reflexão que Deus colocou no meu coração um tempo atrás, uns dias atrás, quer dizer. Deus me colocou que eu tenho muita vontade de poder aprender a como ajudar jovens a se tornarem adultos melhores, sabe? De procurar trazer a minha experiência de vida, posso até dizer a experiência na qual eu sofri para poder crescer e transmitir essa experiência não como pena, mas como uma gratidão de ter passado por isso para que para que eu pudesse ser quem eu sou e forjado por Cristo. Então Deus colocou no meu coração essa semana a reflexão sobre Adão e a questão de um moleque de talvez 15 a 22 anos nessa faixa, porque eu vejo que a postura que Adão teve no Éden me traz essa ideia sobre esse período da idade. E aí, o tema que eu pensei sobre, porque nesse período de idade a gente tem uma postura e um comportamento um pouco imaturo e inconsciente do que a gente está falando. Então Deus colocou no meu coração o tema sobre quem sou eu na fila do pão com Adão. E aí quem é mais talvez da, no, da minha idade vai saber, já ouviu falar dessa expressão, mas remete à idade de que quem sou eu na fila do pão significa quem você pensa que é para falar assim comigo. E o texto bíblico para que eu possa refletir com vocês sobre o que eu estou querendo conversar está em Gênesis 3, de 3 a 23. O, o, o título de Gênesis 3 está escrito assim: A tentação de Eva e a queda do homem. Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimentárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E, e esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Desculpa, morrais. Bora orar. Pai, querido amado, obrigado, Paizinho. Obrigado por você nos querer, que se tornemos mais a sua imagem e semelhança. Que obrigado por você ser nosso Pai. Obrigado por você nos ensinar sobre a sua paternidade e que nós somos seus filhos amados. E que o amor que tu tem por nós é incondicional. E esse tipo de amor você quer que nós aprendemos para que possamos passar para outras pessoas. Que a nossa empatia pelo próximo seja a mesma simpatia que Cristo tem por nós. E aquela dor que ele sofreu na cruz é uma dor que de libertação, é uma dor que quando a gente aceita Cristo como nosso único salvador, a gente deixa de a gente deixa no passado tudo aquilo que a gente sofreu, tudo aquilo que nos remoía. Eu te oro, Pai. Eu oro para que cada um que esteja ouvindo essa pregação, Pai, seja tocado, seja avivado e que o Espírito Santo haja sobre a vida de cada um, Pai. Eu oro, eu intercedo para que aqueles que precisam de Cristo possam recebê-lo, possam amá-lo como seu melhor amigo, como seu namorado, como sua namorada, como seu pai, como seu irmão, irmã, que ele possa suprir cada parte do seu espírito que precisa do mover dele sobre você. Eu te agradeço agora, Pai. E que todas aquelas flechas que foram lançadas contra nós, que caia por terra agora, meu Senhor. Eu
eu peço e te agradeço, meu Senhor, no nome do seu Filho Jesus, amém. Então, dando início aqui para nós, no 4 ele diz: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. O que eu sinto sobre essa. Que eu refleti nessa. Lendo a passagem no 4, que quando houve a intervenção da serpente no, no, quando a serpente veio para conversar com a mulher, isso me remete que isso vem da. Nós também temos esses tipos de pensamentos. Às vezes nós questionamos a vontade de Deus perante as nossas vidas. E se a gente parar para refletir, a serpente nada mais é do que o nosso ego, do que o nossa. Às vezes é. Às vezes a gente não percebe que a gente tem o ego carnal e o espiritual. Ou vontades que Deus não quer para nossas vidas, mas por teimosia ou por pensar que somos melhores que Deus, a gente age. Eu vejo que a serpente é aquela parte sombria dentro de nós que não nos deixe mover para onde Deus quer nos levar. E aí me trouxe essa ideia de que é uma briga entre conflitos de interesse. De que eu questionando com Deus sobre os meus desejos e que para o meu ego seja atendido. Aí dando continuidade, no 5 diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha que interessante no 5. Sereis como Deus. Eu até deixei bem negritado assim, porque algo forte, porque quando a gente não trata aquilo que a nossa superioridade, nossa o ego principalmente, se a gente não matar o ego e passar a viver por espírito, a gente vai pensar que a gente é Deus. A gente é superior, a gente é melhor que qualquer uma outra pessoa. E aí, eu refletindo sobre os 5, veio a compreensão de que quando ruídos externos reinam sobre nossos pensamentos e que desejos gritam mais do que a procura da presença de Deus, passamos a exercer um desejo carnal, ao invés de uma procura do discernimento. No 6 diz: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, a ele comeu com ela. Que aí dando continuidade, 6, o 7, né, dando continuidade. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Que para mim, lendo o 6 e o 7, traz a compreensão de que após ter feito o ato e ter tido um prazer momentâneo e passado um tempo e havendo uma reflexão e introspecção sobre o ocorrido, percebemos que cometemos um erro. Que houve um pecado e dependendo do grau do pecado, gera um arrependimento que fica martelando no nosso subconsciente. Eu creio que esse arrependimento, que no meu caso e por minha experiência, foi a minha serpente, que ficou por anos me alimentando com um fruto no qual Deus, que por anos batalhou e procurou me mostrar que eu estava nutrindo com um fruto falso, que não era o dele. Era uma ilusão. Era um desejo que eu pus pensando que era obrigação de Deus me dar. Esse que é, assim,
Às vezes a gente aceita Cristo mais pela procura da salvação e não pela procura de me relacionar com Ele, de crescer o meu espírito com Cristo, a procura de me tornar mais e mais parecido com Ele. E esse, o mundano é bom? É bom, mas o mundano é bom até um certo ponto que é um prazer momentâneo. É um gozo que te traz por alguns segundos. Como drogas, como qualquer outro prazer que não te. Que não te eleva como Cristo te eleva todos os dias. É um prazer que quando esfria, você volta para tristeza, você volta para o vale das trevas. E aí você entra nesse looping. Existe. Porque eu aprendi muito por minha própria experiência, eu aprendi muito principalmente morando aqui quase 10 anos na Austrália, eu tive que aprender na raça. Então eu tive que aprender a psicologia de rua. O que eu aprendi na psicologia de rua? Que existe o lado esquerdo e o lado direito. O que isso me ensinou? Que o lado esquerdo é um looping momentâneo. O que acontece? Ele vai te levar num pico. Quando esse pico esfria, você volta para as trevas. E aí você começa a correr para esse looping. Não sei se você parou para pensar. Muitas vezes a gente começa um curso e não termina. A gente começa algo na nossa vida e a gente não termina. Por quê? Porque a gente tá num pico de êxtase, num pico de prazer tão alto, mas que quando esfria esse prazer, entra em depressão. E eu só consegui me mover pro lado direito, sair das trevas, quando eu tive que passar para a maior dor da minha vida, a maior perda da minha vida. E quando houve essa perda, eu eu aceitei que eu errei e que eu precisaria de ajuda, houve um acordar de espírito. Houve uma troca de decisões de subconsciente para ter consciência sobre os meus atos. E passar a ter responsabilidade por aquilo que eu cometi. Então, a partir do momento que a gente... Porque o lado esquerdo é tão no subconsciente da vida que a gente... É um movimentos automáticos. Mas quando você passa a ter consciência e o seu espírito está acordado, você está mais conectado com Deus. Ok? Então, isso que eu aprendi. Isso é o básico do básico da psicologia, que eu chamaria de psicologia de rua. Que pra gente não ser enganados, não ser trouxas, entendeu? E aí no 8 diz: "E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim." Olha que incrível essa passagem. O que essa passagem me ensinou, o que me mostra a imaturidade. Mostra a fraqueza que nós temos quando cometemos um ato. É, é, é muito comum crianças fazerem isso. É um ato de uma criancice, se parar pra ver. E aí eu falei assim, quando não estamos totalmente entregues a Deus, é normal fugirmos de nossas responsabilidades ou dos atos cometidos. E ao assumir e ser responsável pelo ocorrido, quantas vezes na minha vida eu me escondi ou me desviei dos atos que eu cometi? É comum. É comum quando a gente é imaturo. É comum quando a gente não tem uma postura, um firmamento em rochas para dizer eu errei, eu assumo e como eu posso corrigir.
E aí no 9 diz, e chamou o Senhor Deus, desculpa, a Adão e disse-lhe, onde estás? Já parou pra pensar? Para não sermos punidos, procuramos correr ou ignorar. Do tipo, por exemplo, oi, é comigo? Você tá falando comigo? E ou darmos desculpas, dar de desentendido, fazer de bobo, com atitudes e comportamentos imaturos, com uma total irresponsabilidade. E aí no 10 diz: E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. No 10 me ensina que quantas vezes se sentimos envergonhados por aquilo que cometemos. Porque agimos de uma inconsciência dos nossos atos. A gente age num. Porque o que acontece? O que é o subconsciente? O subconsciente nada mais é do que as memórias armazenadas na nossa memória sobre o nosso passado de experiência. E isso, quando o gatilho é ativado, essas memórias elas agem de uma forma automática. A gente não tem, a gente não tem consciência daquilo que a gente está agindo ou se comportando. Porque um hábito não trabalhado é um naquele momento é o seu caráter sendo ativado. E isso que que é o subconsciente. O subconsciente nada mais é do que uma forma do piloto automático de ação. E isso me ensina de que quando a gente não tem esse discernimento, a gente não tem essa maturidade de poder separar o certo do errado, o bom do ruim, a gente age no piloto automático. Quantos relacionamentos não dão certo porque a gente está no piloto automático? Quantas coisas na nossa vida que a gente poderia estar almejando junto com Deus, a gente deixa de estar sendo contemplado, de estar sendo glorificado, de estar sendo abençoado. Quantas coisas que poderiam ser maná na nossa vida todos os dias, a gente deixa por ego. E isso é o maior, desculpa a palavra, mas é a maior burrice que a gente pode cometer na nossa vida. E aí no 11 diz, e Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse. Então disse Adão à mulher, que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Do 11 ao 13, muita parte da minha vida foi essa parte. Foi um ping-pong de responsabilidade. Nunca era eu. Era sempre no. Aqui, do 11 ao 13, é claro que eles estão dando. Além de jogar a culpa um no outro, desculpa, fugiu a palavra. A gente terceiriza, né? Isso que quando somos questionados e não sabemos nos defender, desculpa, aí a gente entra num sistema de autodefesa, entendeu? É normal quando a gente não tá forjado por Deus, quando a gente não tá sendo martelado por Deus, porque eu não gosto da palavra moldado. Uma hora eu explico por quê. Mas quando somos questionados e não sabemos nos defender de uma forma inteligente, jogamos a culpa em outras pessoas. Quando eu era moleque, quantas vezes a minha mãe ia na escola, por exemplo, para responder sobre os meus atos, as minhas falhas. E ao invés de me discipular e me instruir e de estar ao meu lado, me mostrando
como que eu deveria corrigir os meus problemas, não, me deixava fora da equação. E eu cresci pensando que os outros deveriam me defender. E não eu precisaria me pôr na reta para ser responsável pelos meus próprios atos. Porque é fácil terceirizar. É fácil você apontar o dedo para outra pessoa quando nós deveríamos estar apontando os dedos para nós mesmos. Então o Senhor disse no 14: Disse a serpente: Por quanto fizeste isto, maldita, será mais do que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da tua vida. Que nesse no 14 me ensina. Só um minuto, pessoal. Deixa eu baixar aqui o. E quando se sentimos culpados, passamos a ter uma punição interna. E passamos a ver que nudez que cometemos, vimos o erro com uma outra perspectiva. E isso passa a ser um remorso, uma dor interna. Uma outra expressão que é muito comum é quando a ficha cai, né? Quando a ficha cai, a gente percebe a burrada que a gente fez. A gente vê o quanto que a gente magoou alguém. Porque outra coisa que Deus me ensinou e Cristo me ensinou foi que não importa o quanto você odeia alguém, essa pessoa é filha amada de Deus. O mais difícil desse jogo é você ver todo mundo sendo filhos e filhas amadas de Deus. Não importa quem for o ser humano. Você ter essa humildade de, às vezes, querer dar uma patada na pessoa, mas se lembrar de que essa pessoa é filho ou filha amada de Deus, aí você vai ficar quieto. Porque nós não temos poder algum nessa terra para julgar alguém. Nós não temos autoridade perante a Cristo para julgar. Temos autoridade pelo sangue de Cristo por interceder na vida de alguém. Mas de querer bater o martelo sobre a vida de alguém, nós não temos essa autoridade ou poder. E isso que pra mim é uma virada de jogo. Quando eu dei um passo para trás e Deus falou: Tá, você quer casar, legal. Mas para você casar, você vai ter que lembrar todos os dias que você tá casando com a minha filha. Que ela é minha filha amada. E que se você maltratar ela, ou você sair uma lágrima de um choro nela, você vai estar tocando no meu coração. E pra mim, Henry, eu sou muito grato por cada tapa na cara que Deus me deu. Por cada susto que Ele me deu. Por cada acordar que Ele me deu. Porque às vezes a gente pensa que Deus não pune, mas Deus nos pune entre aspas no sentido de querer ver nós felizes. Nós alcançando a graça dele. E eu sou muito grato por cada tapa que Deus me deu. Por cada momento que quando eu procurei andar em águas, eu afundei e Deus estendeu a mão por mim. Eu sou muito grato por cada dia, por estar vivendo há 10 anos na Austrália, pela graça de Deus. Porque quantas vezes eu não merecia estar aqui, ou por cada conquista. Porque às vezes a gente quer, a gente almeja uma conquista tão grande que a gente esquece de agradecer os cada tijolo, cada pedrinha que vai construindo nossa muralha. E quando a gente vê a muralha construída, a gente vai ver que essa muralha era o desejo de Deus para nossa vida. Que é aí que a gente vai ver Deus nos glorificando. Então, quando Deus te der uma pedra, ponha na sua muralha, construa essa muralha
com todo o amor, com todo o carinho que Deus põe no seu coração. Sirva a Deus com toda a sua plenitude. Tá? Isso que eu oro, isso que eu peço para que Deus me ensine. Me ensine a todos os dias a me lembrar que eu não posso sair de casa sem a presença dele. E aí, dando continuidade aqui, o 15, senão vai estender muito. E porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te fará a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Quantos momentos da nossa vida passamos e questionamos as nossas vontades e com a vontade de Deus? Já parou para pensar? Quais são as vontades de Deus para minha vida? Por que eu tenho que ser um filho birrento e bater o pé e pedir aquilo que eu quero pro Pai? Ou, por exemplo, que oramos e a vontade de Deus ou de nossos egos? Quem que tá governando perante as nossas vidas? É Deus ou é o nosso ego? E aí no 16 diz: E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher e comeste da árvore de que ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cordos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Desde que eu me converti e questionei a Deus sobre a minha vontade de me reconectar e reestabelecer um relacionamento com a minha ex-namorada, porque eu tenho uma filha, não a mãe da minha filha, a minha última namorada, que foi completamente algo mundano que eu tive com ela, apesar de Deus ter usado ela como um anjo na minha vida, que eu desfrutei sobre um fruto no qual Deus ordena a nós não comer. Mas por consciências imaturas, por um espírito imaturo e por não conhecer e não ter um relacionamento com Cristo e com Deus, me acarretou várias consequências, várias dores de cabeça e várias dores que acabei alimentando a serpente e dando voz à serpente. E esse que eu posso dizer que é o maior erro nosso. Porque a gente pensa que é Deus falando com a gente, mas às vezes pode ser a serpente falando com a gente. E a gente não tem a clareza, porque a gente não tem a maturidade em espírito para discernir voz de Deus e uma voz que já vive em nós. E daí, e não havendo uma compreensão ou entendimento sobre o que é a voz de Deus e a voz do meu ego, alimentei uma esperança, planos que ainda eram carnais e não as vontades do Pai para a minha vida. Crendo que as minhas orações serão respondidas, mas às vezes temos que ficar nesse fruto, ou seja, ser forjado no secreto, para que eu possa reorganizar o meu Éden e, passeando por ele, reconhecer quais solos precisam ser tratados, quais árvores precisam ser removidas da minha vida. E eu amo muito a ideia de solo, árvore e fruto. Porque quando... Hoje em dia eu posso compartilhar sobre as experiências que eu tive. Mas às vezes a gente cresce. Se você segurar uma moeda por toda a sua vida, olhando por um lado só da moeda, uma face da moeda, você vai parar pra pensar que só existe uma face.
Mas qual é o segredo? Quando Deus vira essa moeda, fala para você, existe uma outra face. Existe uma outra verdade que por anos você não percebeu, que você não compreendeu, mas que em Cristo você passará a compreender, ok? E aí por que eu amo o solo? Porque o solo, além de ser o secreto com Deus, às vezes quando a gente não tem Deus na nossa, quando a gente tira Deus da nossa equação e deixa outras outros outros seres entrarem em nossos solos, a gente começa a contaminar o nosso solo. E essa contaminação do nosso solo trazem traumas, trazem remorsos, trazem depressão, trazem suicídios, trazem tudo aquilo que a serpente mais quer, sabe? Ela quer te ver a amargura, ela quer te ver tendo uma pobreza espiritual que Deus não almeja para sua vida. Deus almeja para tua vida que você seja abençoado, que você seja próspero, abundante, que você faça morada no reino, que você faça habitação no reino. E aí quando a gente aceita Cristo, Cristo entra no nosso solo. E o nosso solo começa a ser tratado, começa a ser limpo, começa a ser arado e preparado para uma próxima colheita. Agora fugiu a palavra, para mim tá só no inglês a palavra. Tá numa outra, em inglês a gente chama season, tá numa outra, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, certo? Então Deus quer pegar você, quer pegar o seu solo, quer pegar você, o seu Éden, e trabalhar o seu Éden, quer limpar, quer purificar, quer regar. Outra coisa que eu não comentei, mas que eu amo muito o Velho Testamento. Eu amo muito. O Velho Testamento pra mim é o meu livro de desenvolvimento pessoal. É o meu livro que eu posso, porque são interpretações espirituais que só o Espírito Santo pode te traduzir para você. Não é um livro que você, comparado com o Novo Testamento, que são testemunhos, que são uma expressão mais direta. Não, o Velho Testamento é uma coisa super ali, dentro do seu âmago, dentro do seu interior, ali na raiz mesmo, onde Cristo quer conectar. Isso que é a beleza do Velho Testamento. Esses segredos escondidos que você precisa estar bem conectado com o Espírito Santo, falando: Espírito Santo, vem até a mim, interprete essa passagem bíblica, o que você deseja que eu aprenda com essa passagem, meu Senhor. O que você quer que eu aprenda com esse livro, meu Senhor? E deixe Deus trabalhar no seu interior. E aí... Nossa, galera, me perdi agora aqui. Ah, e não as vontades do Pai para a minha vida. Crendo que minhas orações seriam respondidas, mas às vezes temos que ficar nesse fruto, ou seja, ser forjado no secreto. Acho que eu já li, né? E aí no 19 diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, em pó tornarás. Olha que incrível essa passagem. Para mim, eu ficaria somente refletindo sobre o suor do teu rosto. Para mim, suor do teu rosto significa, se eu tô querendo trabalhar o meu Éden, é ser forjado por Deus, é ser levado nas chamas de Deus para ser martelado.
suor, é trabalhar, é ser forjado, é ser transformado por Deus. Essa interpretação para mim significa isso. Você ser trabalhado por Deus. E aí isso vai suar muito. Seu rosto vai estar suado. Porque você vai estar exercitando com Deus aquilo que Ele deseja para a tua vida. E assim que no meu espírito acordou e passei a ter consciência sobre os meus erros e pelo ocorrido, com mais clareza sobre o pecado cometido, houve dentro de mim um profundo arrependimento, uma profunda amargura, sabia? Eu passei a ser remoído por todo aquele arrependimento que eu cometi. Às vezes pode ser besta, pequeno, mas que não sendo tratado, essa árvore vai crescendo e vai ficando pesada nas suas costas. Com mais clareza sobre o pecado cometido, houve dentro de mim um profundo arrependimento. E com esse acordar, percebi que eu precisaria matar o meu ego para que eu possa aceitar Cristo como o meu único Salvador. Então passei a procurar por uma cura interna, com a ajuda de Cristo, pedindo que me mostrasse quais áreas dentro de mim precisaria ser arrumado. Como, por exemplo, a minha criança interior. Sobre a minha paternidade com meu pai, que me gerou como pai, e, e a minha paternidade com Deus. Porque pela minha própria experiência assim, e pela minha vivência com o GC que eu frequento, e falando com todo mundo que eu conheço e perguntando como foi a sua paternidade, como que é o seu relacionamento paternal, posso dizer que quase 90% não tiveram pais. Mais que tiveram pai dentro de casa, mas não tiveram um pai presente, uma postura de homem, como as leis de Deus manda que um homem seja. Que ele seja forjado, que ele seja um intercessor pela sua família, um profeta, que ele seja um cara da providência, que tenha maturidade de ouvir a esposa, de ser um psicólogo dentro de casa, de poder ser exemplo. E outra coisa que pra mim também Cristo colocou: você quer ser homem? Pegue a cruz da sua família, põe no seu ombro e carregue. Deus não quer que a gente fique bajulando ele ou puxando o saco dele. Deus quer que você faça o simples com ele. Se você fizer o básico com o que Deus exige para que seja feito na tua vida, sabe? Faça o bem feito. Faz aquilo que Deus coloque no seu coração, mas faça com agrado, faça com carinho, com louvor, com prazer. Você vai ver que Deus vai te glorificar. E aí... E às vezes, como a gente tem essa quebra de paternidade entre nós, eu tive muito, e às vezes a gente não percebe que também a gente cresceu num lar disfuncional. E aí quando entra Deus nessa equação, compreender sobre paternidade, haverá um conflito. Porque as pessoas não entendem que Deus é pai. E isso pro nosso ego é uma... Pro nosso ego isso vai ser uma... Vai ser dizendo assim: quem é você na fila do pão, entendeu? Porque se a gente não matar o nosso ego, se a gente não procurar por uma transformação interna, a gente vai continuar sendo a mesma pessoa que a gente era antes. E não pelo propósito que Deus quer. O nosso primeiro propósito por Deus é reconstruir o nosso caráter.
ser forjado pela mão dele, e que nós se transformamos na imagem e semelhança de Cristo. 3 princípios simples, mas que para muitos é muito complicado, porque eles não querem ser forjados e nem reconstruir o caráter, porque reconstrução de caráter dói, e dói muito, e essa dor ninguém quer passar, porque a gente vive numa era drive-thru. Vai no McDonald's, escolhe lá o que você quer, você pensa que você está no McDonald's do reino, você vai escolher o que você quer e você vai sair de lá já contemplado. Então não é um processo fácil. E calma aí, deixa eu ver só onde eu parei. Desculpa, gente, eu me perdi. Tá, deixa eu começar de novo aqui no 19, que eu escrevi assim: E assim que o meu espírito acordou e passei a ter consciência sobre os meus erros e pelo ocorrido, com mais clareza sobre o pecado cometido, houve dentro de mim um profundo arrependimento. E com esse acordar, percebi que eu precisaria matar o meu ego, para que eu possa aceitar Cristo como meu único Salvador. Então passei a procurar por uma cura interna, com a ajuda de Cristo, pedindo que me mostrasse quais áreas dentro de mim precisaria ser arrumado. Entendeu? Aí que entra o nosso Éden. O nosso Éden, na verdade, Deus nunca tirou o nosso Éden. Na verdade, eu quero o Éden vive dentro de mim e eu quero passar a cuidar do meu Éden para que eu possa voltar a ver Deus dentro do meu Éden, como ele era desde o começo, desde o princípio. Como, por exemplo, minha criança interior sobre a minha paternidade carnal e de compreender de que Deus é o meu pai e eu sou seu filho amado. Sobre a minha identidade. De quanto mais eu procuro por me esquivar de Deus, mais eu vou me sentir cansado. Porque daí a gente está fazendo pela força dos pelo nosso próprio braço. Ou seja, quando eu passei a me entregar por completo para Ele, passei a ter um coração em paz, um espírito mais leve. De que nada é meu e tudo é do Pai. De que eu trabalho para Ele, sou funcionário, e de que tudo que eu exercer na terra será para a sua excelência e para gratificar o nome dele. De que eu não trabalho para homens, e sim para o Criador. De que o salário que Deus me abençoe cada mês não pertence a mim, e sim para Ele. Aí entra a quarta questão, né? Que quando a gente calça a sandália de Cristo e passa a seguir os passos de Cristo, a gente tem que compreender que nada é nosso. Que a gente não mora mais aqui nessa terra. A gente mora no reino. E com isso que também as pessoas não percebem. Tem acho que é a música da Gabriela, se não me engano. Tem uma das cantoras que fala assim que nós somos estrangeiros nessa terra. E eu sou grato por ter vindo para a Austrália e ter ouvido essa fala, porque para mim foi muito simples compreender de que eu sou estrangeiro e que agora eu pertenço a um outro país. Ou seja, quando a gente aceita Cristo como nosso único Salvador, a gente entra no reino como estrangeiro. Mas para a gente se transformar cidadão de Cristo, cidadão do reino, é uma transformação, um processo de aceitação. Que as leis nas quais eu vivo na carne não são as mesmas que eu vivo em espírito, em reino com Deus. E esse talvez é um outro segredo de que a gente porque para muitas pessoas vão continuar sendo difícil porque elas não têm essa experiência sobre a diferença. Por isso que eu falei sobre a gente crescer vendo só uma face da moeda. Porque quando a gente dá o flip, quando a gente vira a moeda e vê que ela tem uma outra face, a gente vai ver que é muito mais fácil a gente passar pela transformação de Cristo.
E, e essa acho que é o processo. A gente aceita Cristo como estrangeiro. Mas para a gente receber a cidadania do reino, a gente tem que passar uma transformação. E para a gente virar cidadão e reinar dentro do reino, aí é uma outra transformação. São faces do processo que leva tempo. Tempo que eu creio em mim que eu não vou conseguir realizar até o meu último dia de vida. Mas que, se eu posso fazer algo pro reino e que esse algo que eu fiz pro reino possa ser um legado para as próximas gerações, eu ficaria grato. Eu irei aos céus com muito prazer. E e aí, continuando aqui, né? De que nada. Tá. Ok. Calma aí. Por exemplo, quando minha procura por uma entrega por Deus se torna diária, a minha vida se torna mais leve. E mais eu procuro ser simples, que o meu mover seja seu mover e eu me torne mais leve. Quando diz no suor do teu rosto, compreendo que para eu me tornar mais a imagem dele, eu preciso me sacrificar e remover tudo aquilo que me afasta dele. Ou seja, o suor é o exercitar, é o forjar, é você estar lá diariamente trabalhando, não é fisicamente, mas é espiritualmente. E aí, olhando para o meu âmago, para dentro de mim, no meu Éden, qual é ou quais são as áreas que eu preciso da intervenção de Deus? E aí no 20 diz: E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor de e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. E o 20 também é legal, sabe por quê? Apesar dos dois terem errado, terem feito a maior porrada do mundo, Deus, Deus perdoou eles. E pra mim, quando você fala assim, túnicas, é como se fosse Deus abraçando eles. Deus dizendo pra eles, tudo bem, vocês erraram. Vocês fizeram algo que eu pedi pra vocês não fazerem, mas vocês fizeram. Mas eu sou seu pai, vocês são meus filhos amados. Eu não posso abandonar vocês por uma burrice, por uma por algo que eu como pai diria que eu não vigiei, ou eu não expliquei, ou eu não orientei da forma correta. Eu como ser humano e pai de uma filha. É... E aí eu coloquei assim, né? Quando passamos a se relacionar e procurar a Deus diariamente e fazemos que nossas mentalidades passem a ter os olhos dele. E ele passa a nos cuidar e se vestir com a túnica dele. Isso passa a ser uma virada de jogo em nossas vidas. Vejo que nessa passagem que Deus perdoou os dois pelo pecado, mas ele só deixou isso explícito sobre o pecado de nossos pecados quando Cristo foi crucificado. Porque o erro dos dois aqui não foi o suficiente para haver uma dor igual de Cristo na cruz. Talvez assim, por ser o início do início das gerações, eles não tinham para quem deixar um exemplo de perdão. Talvez eles não tinham para quem falar que Deus me perdoou. Mas quando Cristo foi exposto na cruz, Cristo foi humilhado, foi feito de palhaço naquela cruz,
foi posto no YouTube, assim, pra todo mundo ver, cara, ele passou a ser exemplo. Deus falando assim, perante ao erros de vocês, eu vou pegar o que eu mais amo e vou sacrificar. Eu vou pôr na cruz para que todos os pecados de vocês sejam perdoados. Em uma só carne, pelo sangue de Cristo, nos purificou de todos os nossos erros. Perante aos pregos na mão de Cristo, pela dor de um furo, por suor de sangue, Ele nos purificou. Às vezes a gente tem que, se a gente realmente quer amar alguém, se realmente a gente quer perdoar alguém, nós temos que nos crucificar. Nós temos que sentir essa dor para poder ressuscitar como Cristo ressuscitou para os apóstolos. Voltar com uma nova identidade em Cristo, uma nova, não digo nova identidade, mas com um novo caráter, uma nova postura. Até porque a identidade a gente não troca, a gente é o único perante aos olhos de Deus. Mas o caráter a gente pode mudar. E ser forjado por Deus, cara, é o que eu mais sinto grato. Porque eu posso, por experiência própria, dizer pra você o que são. Eu me converti em 2019, então 3 anos. Dos meus 7 anos em Austrália, foi somente carnal e foi pesado. Mas 3 anos de conversão resume 7 anos da minha vida. Se você deixa ser tratado por Deus, você vai ser purificado. E não sei se você sabe, mas quando a gente fala água, por que eu amo terra, árvore e água? Terra porque é solo, é o nosso Éden. Árvore porque nós somos as árvores que tem que ser forjadas em rochas. E água, biblicamente falando, é purificação. Então toda a água que entrar no nosso Éden tem que ser para ser purificados. E aí no 22, então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, oro. Pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Deus nos ensina aqui sobre nossas escolhas. Você pode continuar a ser inteiramente mundano ou passar a fazer habitação e morada com ele. É uma opção sua. Nós vivemos, por isso acho que essa é uma beleza de Deus. Essa é uma grandeza de Deus. Deus nos deixa ser seres que têm livre-arbítrio. Nós temos escolhas diárias. E algo que pôs um tempo atrás também Deus em mim é assim, ele me gerou uma questão em mim falando assim, será que o inferno existe? Ou o inferno são as escolhas que nós decidimos. Desculpa. Será que o inferno existe? Ou são as escolhas e as consequências que tomamos em nossas vidas que se tornam o inferno na nossa vida? Então, ao mesmo tempo que Deus deixa a gente ter livre-arbítrio, mas nós também temos um livre-arbítrio de escolher continuar com a serpente ou continuar com Deus. Ou ter uma intimidade. Desses 3 anos, Deus quis me forjar o seguinte: eu não vou te contemplar até então você entender que para eu te dar o que você tá querendo dentro do seu coração, você primeiro tem que me procurar, me relacionar comigo, entender que eu sou
quais são as minhas leis e os meus comandos perante essa terra. E aí, quando eu passar a entender que Deus é meu pai e que eu tenho que ter uma intimidade de filho e pai com ele e criar um vínculo de relacionamento, e que esse vínculo ele tem que se amadurecer e crescer, e a hora que ele vê que eu não sou mais moleque e que eu tenho uma postura que eu mereço receber, ele vai me dar. E aí no 23, para concluir, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavar a terra de que foram tomadas. 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui fechamos compreendendo sobre as consequências nas quais irá ficar nas nossas memórias, para lembrarmos que o amor de Deus é maior do que qualquer dor que há dentro de nós, que Ele é o nosso Rei. Após anos orando e me questionando e sendo alimentado por minha serpente interna, e Deus querendo me expor por intermédio de seus olhos, tive que tomar um último susto e remover do meu Éden esse egoísmo, idolatria, e continuar sofrendo e deixar de receber a boa obra. E por intermédio desse susto, tomei uma decisão de dizer tchau. O que eu quero dizer tchau? Às vezes, por estarmos alimentando a serpente, a gente não consegue distinguir a vontade de Deus com aquilo que a gente põe que a gente afirma perante a nossa mente, e que a gente passa a orar todos os dias pedindo: ah, Deus, faz isso. Ah, Deus, eu quero voltar com aquela pessoa. Ah, porque ela é a mulher da minha vida. Ah, não sei o que. Todos esses pensamentos, essas vontades que não são de Deus, mas que são da serpente, te alimentam para que você fique se iludindo e botando, ao invés de botar no altar Deus, você põe essa pessoa, ou você põe essa situação, ou você põe o que for o seu problema. Às vezes eu perdi o trabalho, e aí a serpente fica falando assim: você é um incompetente, você não consegue nem ficar num trabalho. Fica te alimentando, te remoendo, te nutrindo para que você entre no vale da morte. Para quê? Para ela ficar feliz. Ela vai ficar feliz. Ela vai falar: eu consegui botar mais um desgraçado na morte. Mas não. Aí Deus vem, te dá um tapa na cara. Deus te dá um susto. Daí as pessoas vêm falar pra mim: ah, Deus não pune. Não, mentira. Deus te mostra. Por que a gente ora tanto para que Deus abra os olhos? Eu te garanto, por aquilo que. Sim, cara, a gente pode ler a Bíblia, mas eu questiono também assim: eu não posso. Eu não posso dizer que o cego que Cristo curou foi uma cegueira física. Porque eu não estava lá para ver. Não estava com Cristo. Eu posso falar de Cristo, aquilo que Cristo fez na minha vida. Mas eu posso te dizer que o que Cristo fez para aquele cara foi remover a serpente dos olhos dele, da vida dele. Por que muitos dos apóstolos só passaram a amar a Cristo de verdade depois que Cristo morreu e teve que ressurgir na terra em espírito para aparecer para ele? Por que Pedro, ao invés de falar: não, eu não te amo, teve que mentir 3 vezes? Só para aí que entra a dor da perda. Esse é um exemplo de perda. Isso é uma dor que eu senti. Esse é o remorso que eu senti, de que ao invés de falar: eu tô errado,
eu pequei. Não, eu tive que perder. Eu tive que ver a morte. E, e Pedro só foi aceitar Cristo como sua paixão eterna, incondicional, quando ele voltou. Quantos de nós não fazemos isso? Tá certo? Não tá certo. Mas temos que. Não tá certo porque a gente tem essa opção de livre-arbítrio. A gente tem a escolha. A gente tem a tomada de decisão. Se vai querer ou não. E o que eu quero deixar como reflexão é o seguinte: você consegue discernir o que a serpente está fazendo perante a tua vida e o que Deus quer para a tua vida? Esse eu deixo a reflexão para esse dia. E quem quiser ler de novo sobre o Gênesis de 3 a 23, eu recomendo. E passe a refletir sobre esse texto. Deixa Deus ministrar no seu coração. E para concluir, que já passou uma hora aqui, vamos orar. Deus, te agradeço, meu Senhor. Obrigado por você colocar o verbo sobre a minha boca, Pai. Obrigado por você enviar as tuas palavras. Porque não foi o Henry que ministrou isso, foi o seu Espírito, o Espírito Santo. Foi a vontade de Cristo perante a sua crucificação, que nos deixando como exemplo, como ordem, como perante ao teu sangue, nos purifique as nossas mentes. Ponha nós na balança, Pai. Ponha que em cada mão a gente possa balancear aquilo que é serpente, o que é de ti. Para que quando a gente vê o que está mais pesando, Pai, a gente possa remover de nossas vidas. Que a gente possa dizer tchau. Que a gente possa dizer que em Cristo eu me liberto. Que em Cristo eu me lavo perante ao sangue dele e que tudo aquilo que a serpente vem alimentando sobre a minha vida seja removida agora, que caia por terra. Eu intercedo e oro, Pai, para cada um que ouvir, para cada um que for compartilhar essa mensagem. Remova, Pai. Tire. Não ponha, não deixe que dê o tapa que a gente precisa receber, Pai. Que a gente possa abrir os nossos olhos, que a gente possa acordar o nosso espírito, que nossas consciências sejam expandidas, Pai. Que a gente passe a ser mais consciente sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Paizinho. Obrigado por você nos acolher como estrangeiros e nos educar para que nós se tornamos cidadãos do reino, Pai. Nos forge, nos discipule, nos treine, nos ensine, Pai. Porque eu quero mais de Ti a cada momento, Pai. Eu quero me apaixonar por você, Pai. Eu quero poder estar em comunhão com você, meu Senhor. Eu oro, eu intercedo, Pai. Porque o meu coração chora por não ter conhecido você antes, meu Senhor. Eu clamo por socorro, eu clamo por perdão, por liberação de perdão. Me remova, Pai, remova todas as serpentes que há dentro de nós, meu Senhor. Tudo aquilo que a serpente tem alimentado nossas mentes com vozes que sejam caídas, que essas flechas sejam derrubadas perante ao, aos teus anjos, Pai, que estão nos cercando, estão nos cuidando. Te agradeço, Jesus. Obrigado. Obrigado, Paizinho. Obrigado, JS. Amo vocês demais. Pelo nome do seu filho Jesus. Amém. Amém, pessoal. Como é bom. Como é bom poder compartilhar uma palavra com vocês. Como é bom poder interceder. E que o Espírito Santo possa usar cada um de vocês. Deixe. Nem que for 1%, mas deixe Deus entrar no teu coração. Eu peço isso com todo o meu amor que eu tenho por cada um de vocês, tá bom? Amo vocês, beijão. E tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, uma boa semana, um bom ano. Que seja um ano glorificado. Mais que você pense assim, 6 meses já se passou.
Mas você não imagina o que Deus pode fazer em um dia, em uma hora, ou em um minuto, ou em 6 meses. Muitas transformações podem ocorrer. É questão de você tomar uma decisão. Falar tchau, eu aceito o novo. O renovo de Cristo em minha vida agora. Então, eu agradeço. Eu agradeço por vocês se dedicarem uma hora a ouvirem essa mensagem. Amo vocês, beijão, tenham um bom dia. Tchau, tchau.